Connect Max, conectada com a sua empresa. Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação. A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Connect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Connect Max, conectada com a sua empresa. Buenas noites, Mogi das Cruzes, tudo bem? Estamos começando mais um Sharks Podcast, um podcast que conversa com a galera do Alto Tietê que faz acontecer. E hoje aqui, ao meu lado, uma pessoa ilustre nessa Mogi chuvosa. Eu? Emerson, beleza? Tudo bem com você, cara? Choveu e eu fiquei. Ó, choveu, o Emerson apareceu. Eu fiquei. Fez sol, o Emerson vazou. Isso não rimou, cara, mas é a tem verdade. quase 3 programas que eu tô aqui direto. Nossa, sem tô falando, viajar. cara. O cara viajou. já vai Sem pedir uma música no tremedeira. Fantástico. Mas assim, Abstinência de viagem. mais interessante que você aqui pra gente conversar, temos um grande amigo aqui. Você é louco. Eu quero que você apresente esse amigo hoje. Eu? É, você. Cara, aí dá tremedeira. Falar de Marcos Abdala dá tremedeira. E aí, cara, Marcão? vou elogiar, vou falar, já vou Isso, elogiar. comece elogiando. Vou elogiar. Faça isso. Você já ouviu alguém falar assim? Ah, porra, todo mundo deveria conhecer esse lugar? Não é normal? Uma pessoa Sim. que faz uma Sim. viagem, vai num lugar... Quando se gosta, você Quando quer você pros seus gosta amigos muito, fala isso. assim, É, porra, isso é todo verdade. mundo deveria ter o direito de conhecer esse lugar. Pode crer. O Bida é um cara que todo mundo teria que conhecer, Mas cara. quando eu conheci, foi exatamente assim. Cara, você tem que conhecer esse cara. Todo mundo fala isso. Marcos Abdala, que prazer ter você aqui, bicho. Salve, eu que Bida. Valeu, agradeço. Bida. Eu agradeço mesmo. Da Marcos hora. Do Abdala coração. tá com a gente no BNI. Foi um dos caras que eu tive o maior prazer de conhecer e que me acolheu no grupo lá de um jeito absurdo. Tem um quê de trabalhar a questão de mentoria lá, né? E De hoje direcionar eu a galera. tenho puta orgulho, puta prazer de chamar de amigo. Opa, eu também. Me too. É isso aí. Me Vamos too conversar é bom bastante. Vamos. Ele Você fica do Mewtwo. puto comigo. É Ele mesmo? fica puto comigo quando eu chamo ele de Gargamel. Mas ele não parece o Gargamel, mano? Um pouquinho. Olha lá, ele fica, olha lá, já fez bico já lá. É. Lá dos Smurfs lá, mano. Pode É crer, igualzinho, mano. Conheço. Mas eu gosto dele. Mas ó, a gente só brinca com quem a gente gosta. Obrigado É isso por aí, você Bida. estar aqui, viu, Da mano? hora demais Obrigado ter você Eu mesmo. só aceito porque posso devolver, né? É isso aí, é isso aí. E antes da gente começar o papo com o nosso amigo Abdala aqui, a gente não pode deixar de falar dos nossos apoiadores, que o primeiro deles, como
vocês já conhecem, é a Barbearia Valentina. Barbearia Valentina que te deixa top pro lazer e pra rotina. E vocês também sabem que ela já fica ali na Avenida São Paulo. E também vocês sabem que é um espaço, além de você ir lá pra cortar o cabelo ou fazer a barba, é um espaço pra você ter de convivência com o seu filho, com os seus amigos. Cortou o cabelo lá, Bida? Cortei. Cortou, né? Cortei. É. Podei. Podou. Podei. Que da hora. Mas o Bida eu fiquei sabendo que de vez em quando ele troca. De vez em quando ele vai lá no Speed Vet lá também. Caraca. Cortar a unha. Não vai falar com quem, né? Sacanagem. Continuando aqui, se você quiser conhecer a Barbearia Valentina, vai lá, entra no @oficial Barbearia Valentina no Instagram, manda uma mensagem porque é importante você agendar. Eu sempre esqueci de falar isso, cara, porque já teve algumas pessoas que foram direto lá. Pô, eu vim pelo Sharks Podcast, vim cortar o cabelo. Pô, é legal. Mas é importante que você faça o agendamento. Por quê? Porque o atendimento, quando você chegar lá, você vai ser atendido na hora. Então, assim, essa importância do agendamento é para que não fique as pessoas esperando aquele volume. Lá é diferenciado. É um atendimento diferenciado, lá, né? lá tem diferencial, lá tem o Wesley que vai te atender, tem os meninos lá. Mais agenda, né, gente? É isso aí. Agenda. Então, pra agendar, @oficial Barbearia Valentina no Instagram, manda o direct pra eles. Vai esperar. É isso aí. E se você esperar, ou não, se você for lá, cervejinha, um café, você vai ser muito bem atendido. E se falar que veio pelo Sharks Podcast, ó, primeiro é por nossa conta lá, beleza? Pode procurar o Wesley lá, você vai ser muito bem atendido. E o outro também aqui, que canso de falar pra vocês. Gente, se você mora em condomínio e se você registra qualquer tipo de reclamação em livro, se você tem uma dificuldade de conversar com o síndico, se você tem dificuldade de entender a cultura do condomínio, cultura não, eu acho que seria as regras do condomínio. As regras, a cultura, as políticas. As políticas do seu condomínio. Se você quer conversar com a administradora, se você quer ter uma gestão de relacionamento, de uma comunicação assertiva no seu condomínio, a ferramenta ideal é o MyVillage. O MyVillage, ele faz uma conexão inteligente entre todos os moradores e os administradores do condomínio. Aí você pode falar assim, poxa, jamais eu vou colocar o MyVillage no meu condomínio, porque é mais uma despesa que vai ser acumulado minha taxa condominial. Galera, eu falo pra vocês, é muito, mas muito mais barato do que isso aqui. Custa menos do que uma cerveja dessa. E ainda, se você falar pro seu condomínio, pra quem administra o seu condomínio, síndico ou administrador, até mesmo pra alguém que você conhece do conselho. Pô, eu vi lá no Sharks Podcast, eu queria conhecer a ferramenta. Entra no direct do @myvillage no Instagram, fala que veio pelo Sharks, que além de ter um desconto, não é um desconto. Cara, descobri que é um descontaço. Tem um desconto bacana. Um desconto bem legal. Você vai ter um atendimento aqui, ó, do nosso amigão Emerson Reis, que vai dar total esclarecimento, vai explicar para vocês a ferramenta. E eu tenho certeza que vocês vão fechar. Beleza? E não importa se é de Mogi, se é da região, se é Brasil, ou se é nível aí, Cara, tá traduzido pro espanhol, tá traduzido pro inglês. Nível mundial, beleza? Leva pra onde tiver que legal. Levar. Então, se você quiser conhecer, mais uma vez eu repito, @myvillage no Instagram ou myvillage.com.br, manda lá uma mensagem pra eles e fala que veio pelo Sharks e você vai ter um atendimento top. E não posso esquecer de dizer pra você deixar o like nesse vídeo aqui e acionar o sininho para as notificações. E se você quiser conversar com a gente, interagir com o Bida aqui, fazer pergunta também, tem o chat rolando aqui, mande suas perguntas. Óbvio que eu só vou ler aquelas que eu quero, ou seja, todas, né? Então fique à vontade e o papo vai começar. É agora. Bida, beleza? Beleza. Cara, a primeira vez que eu ouvi falar de você, acho que você, quando a minha esposa entrou no BNI, você fez a mentoria, aí depois a gente fez 1 a 1, conheci e tal. Foi, exato, foi nessa mudança, conheci e tal. E assim, cara, o lance de você sempre estar ali intermediando ou afiliação ou mentoria, né? Então tem uma bagagem ali, uma experiência de conversar com os empresários. Acredito que assim, bem antes de mim estar lá, você já estava lá, apareceu de tudo ali. Empresa que, de repente, não está preparado para o momento. Como é lidar com essa situação de... Porque você é um empresário e conversando com outros empresários ali, ó, companheiro, não é seu momento, acho que não é agora. E preparar um empresário, porque educar uma pessoa que vai estar no mesmo nível de cadeira que você, né? Você não está acima ou abaixo, você está no mesmo nível. Tem alguns milindres ali da galera, não tem não também? Eu acho que o tom tá bom aí? Tá top, tá Oi? top. Eu acho que o principal... Vai que vai, Bida. Eu acho que o principal ponto é o verdadeiro, né? Então, eu já tive... Na filiação, fiquei mais tempo, tudo. A entrada
E o BNI fala, selecione na entrada. É importante, É né? importante. Então, o que ocorria, às vezes eu peguei, rapaz, assim, novinho, começando a empresa, sem bagagem, né, com conhecimento, por exemplo, é um cara que tratava de CETESB e tudo, mas não tinha vivência. Tá. Conhecia Curso, do negócio para lá, dele, para- mas... Mas não tinha vivência, não tinha, a gente fala, eu falo normalmente assim, não tinha casco, né? Certo? Não criou casco ainda. E o cara não adianta ele entrar num grupo, ele vai sair em pouco tempo. Ele não dura. Complicado, né? Complicado. E aí, por que eu te perguntei isso assim? Porque eu queria fazer uma analogia ao trabalho que você faz também, né? Que, para quem não sabe, né, o nosso amigo Marcos Abdala, ele é consultor na Abimat, consultoria Isso. financeira, né? E eu acho que esse foi o meu caso, né? Eu saí da universidade com aquele ímpeto de empreender. E aí eu lembro muito, faço uma analogia a um comercial do Sebrae que falava assim, né? Pô, eu sempre quis ter uma padaria, tal, gosto daquele ambiente, mas não entendia nada de fluxo de caixa, né? Então assim, um empresário, ele tem que saber um pouco de tudo, principalmente o microempresário, né? E eu vejo que a maioria das empresas quebram porque não sabem trabalhar o planejamento financeiro, a estratégia do planejamento financeiro. E aí eu falo que é tanto a ser um iniciante, quanto alguns empresários pensam que já estão preparados É, e para entrar vai no grupo, além, né? Tem né? empresa grande, média, que hoje não tem esse trabalho, Não né, tem. Bida? Não tem, não. Na verdade, de uma forma geral, eu acho que antes, a gente fala os markups, né? O cara comprava por 2, multiplicava por 4, 5, as margens e a margem era muito maior e a concorrência menor. Menor, né? Então permitia Tendo uma que o- concorrência menor, você permitia colocava a que o margem cara que você tivesse achava que... Não, ele rodava. E se ele podia ganhar mais ou, de repente, inverte o mercado, ele começa a cair a venda, ele não sabe para onde vai também. Se ele pode diminuir preço, não pode diminuir preço. Enfim, se o camarada tem uma gestão assim superficial do dinheiro, vamos falar do financeiro, qualquer onda no mercado derruba. É fatídico Derruba, que é ele vai... fatídico. Por Não- mais não que ele escapa. tenha Por mais. o know-how, que ele seja o Porque expert ele pode, tudo naquilo, né? ir Que ele tenha um dois. belo produto, não tem como Não há que como salve se seguir, ele né? não tiver. Eu brinco lá com o parceirão lá, o Zé Mário, Tá. né, que ele fala de aumento de... Vamos manter o nível da conversa, não vamos falar de Zé Mário aqui, Pô, não. sacanagem, Não, né, não, cara? não, O Zé eu- veio aqui, foi eu não top vou manter. também. Zé Vou Mário, falar- te amo! Vou falar do Zé. Salve, O Zé! Zé fala, aumenta o faturamento. Eu vou aqui para aumentar o seu faturamento. Falei, dependendo da formação de preço, você quebra o cara. É. Então você tem que tomar cuidado se a formação de preço está adequada para você poder partir para aumentar o faturamento. Não, esse é o jogo financeiro, marketing, está tudo interligado, pô. Não tem uma especialidade que é mais importante que a outra. O cara Todas fala, têm o seu peso ali. Né? claro, fala, vendas é mais importante? Fala, não, vendas é o carro-chefe. Se não tiver venda, não Você não controla vende, nada. Exatamente. E Mas- dessas empresas que você pega hoje, Bida, que chegam para fazer a consultoria financeira, que chegam para fazer a estruturação financeira com você, de 0 a 10, qual é o nível de preparo dos caras que chegam com você, numa Do média? empresário, né? Assim, Numa né? média. Eu acredito que eu acho que eu estou em 6. 6. Pô, o cara... Eu achava que era pior, Eu viu? achava que era pior. Eu Não, achava não. que era pior. Eu achava que Eu você era acho um que cara... já foi pior. Já nível foi pior? Já 4 foi ali. pior. 15, Eu acho 20 que- anos atrás, Não, troço, não, vou ou nem falar. Eu tanto. tô na área financeira, por exemplo, eu estou há 25 anos. Tá. Pouquinho tempo, Pouco tempo. quase a minha idade. Então, só que eu tenho por trás disso, eu tenho uma engenharia de produção. Entendeu? Ah, tá. Antes disso. Então, e a engenharia de produção, a grande formação dela é gestão. Uhum. Sim. Gestão de projetos, gestão de produção, gestão financeira. E no final, no começo, fui muito para a área de engenharia, tudo. Né? Fiz muita gestão de projeto. E depois fui caindo para a financeira. Porque eu descobri que ali era a ligação de tudo, que eu, como eu entendia, a interligação. A financeira, ela pegava tudo. Uma fábrica, pô, desde a matéria-prima, converte lá, vende, pô, tem que fazer o preço, desde o comecinho lá. O cara compra e vende. Né? Cada um tem uma peculiaridade. E eu tenho uma
sei lá, vivência nisso aí, gosto disso pra E diabo. uma facilidade que vocês não têm ideia do Não, que não, esse velho faz. Mas eu tenho prazer nisso aí. Esse é um... Eu acho que tudo, você na tua área, você Sim. tem... O cara que trabalha pelo dinheiro, Só é melhor que por ele ele. vá ser agiota, pô. Que é dinheiro por dinheiro. Exatamente. Então é mais Exatamente. fácil, acho que ganha mais dinheiro, mais rápido. Então, Agora- mas se tratando isso, por exemplo, quando a gente fala do... O Emerson tratou do empresário, eu volto um pouco antes e falo sobre a educação. A dificuldade, assim, porque a gente tem... Eu As percebo escolas muito... faltam. Porque eu Nossa. percebo assim, o empresário no Brasil... A base não tem, né? Nada. A gente não tem educação financeira em nenhum ponto E da eu, educação. na Né? faculdade eu tive alguma coisa muito superficial. Eu Tá, mesmo. mas na você engenharia de fez produção. engenharia de produção porque era uma matéria para engenharia de E tinha produção. matemática financeira. Era na grade. É, Mas eu fiz ciência da computação. Zero. Não passei por nada Mas de fui fazer financeiro. especialização depois e ainda faço curso de atualização. Para ver se aquilo que a gente está fazendo, aplicando... Tá no É, caminho ali, né? é isso. Tá Ah, tá. atualizado Você tá também. dizendo pro pessoal que você ainda estuda. Graças a Deus. Puta que Não pariu. para Viu aí, nada, mané? Então, Viu aí, mas mané? é aí, Não para. mas é aí que eu ia perguntar Cara em que relação para hoje a, tá fudido. em relação a essa, Que porque da assim, hora. o Brasil ele acaba, na minha visão, tá? O Brasil ele empreende por 2 pontos. Ou é uma herança, então de repente puxou do pai, o pai tinha um comércio, ou tinha alguma coisa, um produto, ou um serviço, tal, e aí você pega de herança. Ou é aquele cara que, de certa forma, no Brasil é muita sobrevivência você começar. Pô, eu começo de baixo. Por exemplo, você pode Foi pegar dispensado. exemplos. Ah, o cara Você foi pega um cara que foi dispensado do dispensado, emprego, não tem tem o que o fazer, dinheiro. Tem que vai sobreviver. empreender, tem Tem que que sobreviver. sobreviver, E pô. pode virar um bom empresário, e também aqueles que, de repente, investem em tudo e quebram. É aí que eu falo que falta a base desse cara. E eu falo que a base é o financeiro, porque assim, a gente tem os grandes gargalos que são 2 vilões absurdos, né, do financeiro, que são bancos e governo. Né, que o povo para arrancar dinheiro da galera. Se você não for Mas os bancos instruído, são então, piores, são desculpa. total, eu não tenho Eu não dúvida. vou- não quero eu não falar tenho. mal de banco Não, aqui, né? a gente não tem A patrocínio gente pode, de banco. não estão patrocinando a gente ainda até, não. até que os bancos não patrocinem. Quando patrocinar, eu vou falar, A então, gente pessoal, para. isso aí vai pro corte, tá? É, a gente para. Mas por enquanto pode falar. Então, mas é verdade, assim, Mas eu acho que o comércio... Cara, é complicado, por exemplo, né? O comércio, antes, meu pai foi do comércio, em Mogi. 50 anos de vida aí em comércio. E no fundo, era... O que recebia? Cheque e dinheiro. Era muito... Não é que era mais fácil de controlar, mas não tinha tanta variável quanto o cara hoje vende no cartão, né? taxa parece que Taxa flutua. ali flutua, o cara aí não tem... Vende menos no outro mês, pão, adianta dinheiro, adianta o cartão. Então, era, pô, chega uma hora que o dinheiro falta mesmo. Aí Pô, vai, mas cai no empréstimo. É legal você falar que essa nota 6 que você deu, né, de 0 a 10, a galera chega Me com surpreendeu 6. também. É legal você falar que ainda estuda, que ainda procura atualização, porque a galera... Não tem jeito. Né, muita gente... E quando eu chamo o Bida de velho, antes que alguém venha falar alguma coisa, é o tratamento carinhoso que a gente tem com ele a vida toda, né? E aí, emendando uma coisa na outra, na tua experiência, na tua idade, nessa tua vontade ainda e necessidade, lógico, de estar estudando. Esse empresário hoje, ele chega mais preparado, ele chega mais estudado dos assuntos para você do que há 15, 10 anos estudado atrás? Não, mas preocupado. Estudado muito não, mais. mas preocupado sim. Eu acho que, por exemplo, o Sebrae é um órgão que ele desperta no empresário a necessidade que ele tem De aprender. de aprender. Então, o Sebrae, para mim, Você sabe que foi o meu primeiro emprego, Bida? O Sebrae Sebrae? São Paulo? É, Sim. Em que área? Do Sebrae. Eu trabalhei na área financeira. Eu entrei no Sebrae São Paulo com 14 anos de idade. Naquela época ainda podia trabalhar. Carteira assinada com 14 anos de Eu ia idade. falar, pô, com 14 anos já tinha Sebrae? Ah, É velho. Ah, velho. Tá acabado, mas não é velho. cara, né? e olha que doido. Temos a mesma idade e começamos a trabalhar com a mesma idade. Eu comecei com 14 no Sebrae, entrei como office boy. A diferença é que eu tenho cabelo. Office boy, bota aí no Google a galera que não sabe o que é um office boy. Que foi um office boy. Contínuo. E com 1 ano trabalhando no Sebrae, eu fui para trabalhar na área financeira. Eu fui Mas trabalhar beleza. na área financeira do Sebrae. Então eu fiz contas a receber do Sebrae, controladoria e finanças Porra. no Sebrae.
E eu trabalhei lá 10 anos. Meu primeiro emprego por 10 anos. Os meus primeiros empregos foram bancos. Eu trabalhei em 4 bancos em 7 anos. E o teu? Primeiro emprego? É. Entregador de imóvel. Entregador de imóvel aos 15. Aos Era 15. louco pra Aqui em trabalhar Mogi, o quê? Bida. Mogi. Mogiano, nascido e criado aqui. Eu vim com 9, me trouxeram com 9 meses pra cá. Ah, é? Você era de onde? Nascido São de onde? Paulo, São São Paulo. Nasceu em São Hospital Paulo. Que região de São Paulo? Tatuapé. Ali Tatuapé, Zona Leste. Tatuapé é perto do Largo da Concórdia, né? Que você Sim. desce ali pela Radial Leste, tem o Hospital Pedro II. Sei. Minha mãe e meus pais moravam na Rua Vilela. No Lá não Tatuapé. tinha um comércio. Não. Não. Eles trabalhavam numa fábrica, um tio nosso lá, e depois de 2 anos na fábrica, ele com o meu tio falaram, vamos pra Mogi. Falei, vamos pra Mogi, aí... Você veio com naquele 9 tempo, os caras meses eram de muito idade. mais- se atravessaram o oceano, você não acha que ele ia sair de São Paulo para vir para Mogi? Tranquilo, né? Tranquilo. Isso aí. A sua família, a descendência é? Síria. 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 Seu pai mesmo, Meu direto? pai, minha mãe era filho de sírio também, filhos. Os avós eram todos sírios. Tudo na mesma cidade, Homs. Meu pai e minha mãe eram primos. Né? Olha que legal. Aqueles já traçaram os pauzinhos mesmo, falando, ainda bem que eu gostei da primeira vez que eu vi, né? Senão não casava. Outros tempos, outros E aí, tempos, 9 né? meses de idade, o Bida chegou E aí, em Mogi das cresci em Cruzes. Mogi. Aí depois estudei fora, São José dos Campos, lá na ETEP. E quase larguei engenharia, né? ETEP, ETEP, Escola Técnica Everaldo Passos lá. ainda existe? Existe. Eu não conheço. Federal, não sei se- federal não, estadual. Estadual. É da Associação Josense de Ensino. Legal. E depois criaram a engenharia. Tentaram fazer escola de engenharia industrial. Aí tentaram por alguns anos, né? Porque todo mundo chamava engenharia da ETEP. Todo mundo ficava Não- puto. era o tradicional, não mudava, né? O Era nome. tradicional. Ficava ali. Aí mudaram o nome, virou engenharia da ETEP. Agora não. Nem pra um nem pra outro. Vamos lá, engenharia da Aí, ETEP. Que legal. Estudei em São José, aí comecei Você a- fazia essa ponte Mogi, Alto Tietê, Vale do Paraíba, pra estudar. Pra estudar. Ou você não morava lá? Você fazia Não, esse imagina, ficava fretado? semana lá, às vezes Ah, ficava 15 semana lá. dias, Ia Entendi. de carona, voltar de carona, não tinha dinheiro, né? E o trampo com 15 anos era lá ou era aqui? Aqui. 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 Entregando móveis. Peguei, foi 8 meses. Ganhei uma gorjeta de 5 conto, achei que ia ganhar o mundo. No primeiro entrega. Tava rico. Nunca mais levei uma gorjeta. Trabalhava igual um desgraçado. E era só aquele ali. Foi só o estímulo inicial, ó. Talvez você Aí ganhe isso. larguei aquilo, aí eu já gostava de estudo, tudo, fui dar aula. Aí 16, 17 anos eu já estava dando aula. Ah, turma dava de aula? ginásio, dava. Do Dava quê? aula do quê? Eu, matemática, desenho, física. Você era nerdola? Ô, rapaz, eu era um capeta. Gostava de estudar? Não, era um capeta. Você era um mas- capeta em Que forma de tinha- guri? que tinha e facilidade Mas facilidade. eu tinha facilidade de estudar e gostava de estudar, Principalmente com exatas. sempre. Sempre exatas. Eu gostava mesmo, sempre, sem nenhuma frescura. E achava que era ali o meu caminho. Mas desenrolava Nunca ali, tive. falava, chegava antes ali na escola. Ah, "Ah, você quer ir mas- bem na escola? Paga um lanche aí no intervalo aí, tá tudo certo, eu te Adorava ficar ajudo no na meio de prova. bandido, né? Os bandidos eram tudo amigo. Da galera da época, Sem alguns não problema estão mais nenhum. por aí, tá tudo Não, bem. Não, eu tinha amigo que era guarda no Banco Itaú, que era tocador de pandeiro, pô. Então, Tá tudo Menal, certo. até E você Deus o estudou, tenha. colégio você estudou aqui em Mogi? Todo. Desde o Que colégio você estudou do aqui em Mogi? Pré até o científico foi no científico não, é colegial, né? Colegial, é. Foi no Washington Luiz. Washington, estudei lá também. Puta colégio. Também gostava demais. Demais. Chegou a pegar a época da dona Wanda? Dona Wanda, Dona Vânia, dona Wanda? Que eram a dona Vânia que sentava o bambu na galera. no no- meu tempo era a Dona Antoninha, né? Diretora. A dona Vânia é conhecida como pô, ela passava nos corredores com uma varinha, sentando o bambu na perna da Era a molecada. Eu Dona apanhei. Carmen. Essa varinha é a Dona Carmen que carregava na época. Então acho que ela aprendeu com a Devia dona ser- Carmen. A devia minha ser a geração me- era a dona devia Vânia. ser a mesma varinha, tinha o só Zé que só Sepultura mudava. também, na época. Zé Sepultura. Zé Puta, esse eu não Sepultura. lembro, não. É. Mas Meu Washington, Deus, cara, Washington é uma escola tradicionalíssima de Mogi. Eu estudei em duas ali, o Washington e o Coronel. É que o Coronel Coronel teve Meida. uma transição quando mudou o sistema, que aí ficou ensino médio para o Washington
e ensino fundamental pro coronel, assim. Tipo, mudou. Uma porra de um governo aí mudou. Você vê E como aí eu tive que migrar pro Washington. Você vê E como gostei demais. a educação é legal, mas quando a pessoa não tem que ir, né? De um lado tem o Bida, do outro tem você. E, cara, eu era bom também, eu desenrolava, cara. Desenrolava, só que eu sou o cara mais de humanas, né? As exatas não era muito a minha, não. Mas eu desenrolava. Se fosse humanas, tá ferrado. Se não fosse fudido. exato, Tem Você falou uma coisa aí que ficou aqui. Vamos puxar isso aí. Você falou pandeiro. Você falou pandeiro e você... amigo que tocava. E você tem uma história com a samba. música, com samba. Sempre tive, sempre. Como é que é isso? Acho que desde moleque. Eu tinha, quando conseguimos comprar meu pai lá um som, tudo, gravar fita, né? Hoje Ninguém Nada. sabe mais. Você mostrar isso aí pra molecada hoje em dia, não sabe nem o que faz. Não, eu tenho umas pra converter, tá comigo até hoje. Eu não jogo fora nem a pau. É relíquia. Você gosta de um samba. Sempre gostou de um Eu gosto samba. de música boa. Sempre Primeiro, frequentou, Bida. Puta, eu acho que dos meus 16 para 17 anos, até os 26, 27, Você frequentava roda de samba. direto. Roda direto. de samba. Em escola de samba, São João, Vila Industrial. E na verdade, tinha acesso, os caras no começo, porque eu tinha uns amigos, né? E hoje os caras falam a parte de racismo, tudo, a gente não pode falar crioulo, negro. E que, na verdade, na época... É um mimimi, né? É um Não, eu acho que não é mimimi, eu não acho. São eu acho que momentos, tem são muita momentos. gente... Não, tem muita gente preconceituosa mesmo. Sim, É. sim, também acho. Não é só isso, Então não. Acho não que é tem mimimi. momentos No e meio momentos. você já viu isso. Já. E os caras, no fundo, eu andava com todos eles. E quando a gente... Eu acho que o tom que você conversa com uma pessoa é que diz se você é preconceituoso, racista ou não. Ou o nível pode- de conhecimento que você tem com aquela pessoa pra você poder falar sim Ter liberdade. ou não. Não é isso? Ter liberdade, velho. Eu, do mesmo jeito que você brinca com ele, volta também, né? Eu brinco com você, você brinca comigo, ué. brinco com o Edu e... Cara que entra no fogo, rapaz, ou aceita, ou Mas não é que brinca, era um- ou chora. não entra, ou chora, vai embora. Eram outros tempos também, a galera, tipo, conversava, era uma coisa... Então, Hoje, assim, a partir do momento que passa a ofender uma pessoa, você tem que ter o respeito do outro lado e falar, ó, eu entendo e tá tudo bem, né? Mas nessa época, por exemplo, do samba, né? Como é que era a tua vivência, assim? Era você, por exemplo, você falou que você é um apreciador de boa música. Isso. Por exemplo, eu falo porque os meus pais são da origem do samba aqui em Mogi das Cruzes também. Então sempre estavam em rodas de samba. Teu pai também? Meu pai também, cara. Meu pai e minha mãe era curtia muito o pessoal ali do Acadêmicos do São João. Já começou a batucar. Falou de samba, o negócio então. já deu uma fervida. E aí tem essa, né? Sexta-feira, tomando um vinho. Onde geralmente se curtiu um bom samba na época aqui em Mogi, assim? Ó, Além das Mogi- escolas de samba. Não, em barzinho. Barzinho. Barzinho tinha o Bar Estrela, que eu comentei lá naquela palestra. Tá. No Estrela, a gente ia tocar lá. Bar Estrela. Lanchonete. É lanchonete Estrela mesmo. Ah, essa que existe Essa, até hoje, a até Lanchonete hoje. Estrela. Lá tinha um Só bom que agora samba. mudou. O Silvinho, que era, vamos dizer, ele e os irmãos tocavam, tinham 3. O Estrela eram 3 unidades, né? É. Isso. Agora eles separaram tudo. E aí tem o Estrela e Dona Maiô agora. Dona Maiô. Dona Maiô ficou com o Silvinho. Tá. Ali onde está a Dona Maiô, era o pai dele e a mãe que tocavam. Ali No onde iniciou tudo, E né? ali, Ali tinha um começou bom, e tudo. ali tinha um bom samba. Nós que tocávamos, né? Então você só não só curtia, você Não, tocava a gente samba. tocava. Qual instrumento Você ia você pra Tocava roda? não. Eu, na verdade, mais cantava. Cantava. Você não tocava, você não Tocava. puxava No máximo eu pegava um tamborim Tá, e nunca tive ficava uma ali. puta coordenação pra Tec, tocar tec, e cantar. tec, tec, não, tec. não, cantar e tocar. Ou eu Fazia um ou outro. Pô, é isso. Legal. É limitado. Não E tem a galera em volta era Ah, da hora. boa. A galera que dava a sustentação Isso. do E depois samba tinha era... um outro, ainda fomos para um outro time, Donizete, primo da minha mulher, né? No Pinheirinho. Tinha um bar chamado Pinheirinho em Mogi. Aonde era o Pinheirinho? Quando Mais você tá... Não, tranquilo. Você sabe aquele posto ali da prefeitura? Posto de esquina ali, De esquina, Tá, bifurcação. sei. O Pinheirinho ele pegava as 2 ruas. Ele pegava nessa rua, porque era aquele, tem um bico ali, né? Sim. Sim. Ele pegava, passou tem uma pracinha pequena ali. Sei. Dali pra lá era o Pinheirinho,
que pegava de um lado e para o outro. Era um quarteirão ali. Era uma delícia. E ali rodava samba até a noite mesmo. Você falou, por exemplo, hora. né? Você falou da sua esposa. Você conheceu a sua esposa no ambiente do samba? Não. Não? Foi uma festa de aniversário de uma prima minha. Cara, rapidinho, é da hora ver o Bida lembrando das coisas. Você perguntar pra mim, você conheceu a Karine? Ele falou, não faço ideia. Karine? Quem é Karine? Quem é Karine? Quem é Karine? Já rolou isso aqui, viu? Karine? Karine, quem é Karine? Ela manda aqui assim, vai se fuder, não vai entrar em casa. Você vai lembrar já já. Eu vou aí pra você lembrar. Você vai tentar Calma, abrir a porta, beijo. não vai. Não, conheci, né? A Sussa foi numa igreja, tinha uma festa de 15 anos de uma prima minha, que ela era amiga. E era uma das meninas. E aí já... Puxou pra dançar no Você bar. já olhou e Ah, falou, vai foi. no samba comigo. Ah, foi. E num dos primeiros lá, a gente foi... Tinha o bar do Popó também. Esse Bar eu do já ouvi Popó. falar muito. Esse eu já ouvi falar muito. Mogilar. Tradicionalíssimo. Esse eu já Então, ouvi falar muito. Tinha muitas, E aí tinha- período de carnaval, as marchinhas lá. Eu acho que Tinha até a o década de cara que 90 era, ainda o apelido tinha. dele Né? era Chocolate. É um crioulo que tocava um cavaquinho, que eu nunca vi tocar igual a ele. Ele é das antigas ou ele é uma pessoa que hoje ele Não, é ele muito... deve estar com a minha idade. Ah, é Ah, da não, antiga. não é a pessoa que eu tô pensando então. Quase antigo. Eu tô pensando numa pessoa... Eu defendi o cara, mas ele acho me que não. defendi, pô. E aí você conheceu lá nessa época do Popó também? Do Popó. Legal. Eu conheci o Chocolate. E eu conheci minha mulher lá. Desculpa, levei minha mulher Levou por sua esse ali lá. Levou só nesse que- samba. Nesse samba. Só que aí, depois de uma hora, tudo, ela falou assim, vou pro carro. Foi pro carro Já dormir. deu pra mim, já deu, já. Ah, ficou dormindo no carro, né? Então, e eu, E você no samba. até 4 da manhã, aí fomos embora. E aí, né? Dona da pensão já ficou brava, tudo. Mas... Quem manda, né? Quem E manda, é assim manda. que vai. É E aí isso. depois de quanto tempo assim E eu conheceu obedeço. ela pra casar, tudo? Ah, ficamos, rapaz. Demorou? Nós namoramos cara? 5 anos. 5 anos? Enrolei 5 anos. Ela me enrolou, né? É, porque na verdade ela vai falar, pô, até quando vai esse pagode aí, esse samba aí, né? Esse bida, Não, foi sei. 5 anos. E aí casamos em 80. Que legal. Fizemos 42 agora. 42 anos. 42. Fizemos Cara, em julho agora. Que doido, né? 42 anos. Você vê, É, você que vê a da hora. juventude de hoje em dia, a galera terminando por qualquer coisa, não segura um casamento. Você vê os casamentos mais longínquos, né? Tipo. 6 meses. Ah, não, tô falando dos mais antigos. Não, que isso, cara. Pô, tem um exemplo, meu sogro, minha sogra, tem uma vivência assim, também se conheceram muito jovens e tal. Meu sogro, no caso, veio da Bahia. Eu acho legal pra caramba isso, porque eu procuro levar isso pro meu relacionamento, entendeu? E a importância de você ser super honesto e mostrar a sua realidade, né? Pô, gosto do samba. Você me conheceu assim e, tipo, você não Eu sou perder a sua Gabriela, né? realidade. Nasci assim, vou morrer assim. Não, mas óbvio que Mas que eu algumas gosto, coisas... eu gosto. A gente tem que mudar, tem que Algumas- evoluir. Tem mas que eu adequar. acho, então, mas aí é o que fode a brincadeira. Você não precisa perder a sua essência. Você Sim, pode se esconder adaptar. quem, se esconder adapta. quem é, né? Isso Porque aí é você legal. vê a molecada de hoje em dia, tudo é ciúmes. Conheceu o cara por exemplo, vamos falar de hoje em dia. Conheceu uma pessoa numa balada, a pessoa frequenta... Não, você não pode pisar na padaria pra ir comprar um pão que a pessoa fica com ciúmes. Ah, toma banho, pô. É por isso que o relacionamento não dura. Porque as pessoas não são verdadeiras, elas tentam se moldar pra um E relacionamento. eu acho que esse aí é o ponto. Não é? Esse é o maior ponto. Eu falo isso muito com a cara, Porque velho. essa turminha hoje, parece que para ficar bem por um período, começa a engolir. Só que uma hora não aceitar. aguenta, né? Uma hora não aguenta. E na verdade, assim, fala com a minha mulher sempre. A gente tem que falar olhando nos olhos e falar, pô, isso aqui não tá bom. Não gostei. Não gostei. Vamos por aqui, não por aqui. Pô, O que não você adianta. acha? Essas coisas não... E tiver que quebrar pau, quebra o pau, discute, né? Falar que, porra, não briga, não discute. Pô, isso é Bobagem. bobagem. E aí? E eu Tem acho que brigar assim, até hoje. E eu acho que a questão é ser verdadeiro. É o que né? pensa. Exatamente. Se acho você que parar esse de é o falar o segredo. que pensa, pô, tá fora. E o Bida, nessa vida de relacionamento, construiu uma família com quantos filhos? 3 hoje mulheres, não é menina mais, né? 3 mulheres. 3 mulheres. Todas E 2 casadas? Uma tá casada, já com 2 netos, né? Que me deram aí. Que Com a minha demais. mulher. Deram não, né? Estão lá trabalhando, vamos pouco. Faz parte, Faz parte. parte. Né? Tem 2 isso aí. netos. 2 netos, casalzinho. De 5 e vai fazer 4 agora o menino e ela faz 6. Nossa. É, uma figura. São umas figurinhas mesmo. E as outras 2 já
tiveram um relacionamento, uma morou 10 anos com o rapaz lá, mas não deu certo, né? Aí não deu certo também, meu. Mas tentou, né? Lógico. 10 Chegou anos, à né? conclusão que não deu certo, pula fora. Anda. Eu acho que aí é um outro ponto também. É Você não isso. precisa insistir no erro. Não A precisa vida fazer tá igual aí. era o que eu acho que melhorou. O que piorou foi a falta da paciência, né? Que na vida o cara que não tem paciência... E a futilidade, tudo fui numa muito missa fútil. outro dia aí de... Tudo muito fugaz hoje em dia. volátil, né? Fugaz, que palavra, Palavra bonita, mano. eu gostei também. Minha Nossa Senhora. Gostei. Daqui a pouco eu tomo mais uma Mas taça e o- mando todo mundo tomar no cu e você reclama. Eu falo Não bonito, pode você falar reclama. palavrão, não pode. Eu falo Não bonito, deve, ele reclama. não deve. Eu falo Poder palavrão, pode. ele reclama. Então não dá, não falo mais. Vamos continuar o papo. Então, mas é assim, né? Mas a paciência é uma coisa que hoje a turma não tem mesmo. Nem emprego. Você entra nas empresas para fazer o trabalho todo, vem um cara, você treina, aí de repente o cara foi. Mas e aí, semana que vem não deu resultado. O cara já não Não pode, acredita. não pode, você não pode, a forma do que chamar a atenção, porque assim, tem patrão ruim e tem empregado ruim. Falar que Aí tá relacionado ao ser humano. ser ser ruim, humano, né? ser humano. Ele precisa evoluir como ser Isso, humano já para ele participei crescer de no empresa aí profissional, que né? o próprio o empregado meteu o patrão no pau, trabalhando dentro da empresa. E ele não isso pode aconte- mandar embora. Isso acontece muito. Isso acontece Não, mas Sério? acontece de uns tempos pra cá. O cara, Antes- o cara é empregado, processando a empresa. trabalhando. Trabalhando. Porque tem patrão que trata mal mesmo. Que pisa no cara. Seu burro. Porra, joga o cara pra baixo. Não, Aí não pode teve abusar jeito. de assédio, um monte de Pode coisa. fazer o que você tem as leis. quiser. Não é. Mas hoje qualquer coisinha é isso. Mas esse que eu vivenciei aí foi um negócio grave mesmo. Mais pesado. Mais pesado. Então fala assim, pô, mas você acha certo isso? Falei, eu não tenho dúvida não. Véio. Mete um processo mesmo e você fica aí dentro. Continua Não me perguntou se continua devia, não. trabalhando. Continua trabalhando e o cara não pode mandar embora. Mas o patrão tem que aprender, pô. Eu acho que são ambos os lados, né? É, Você tem os dois lados da moeda. É um cara... É, é um- Gilberto Gil, ambos dos lados dessa minha equação, entendeu? Tá surgindo a música, tá surgindo a música. Mas é Mas você complicado. sabe que tem muita coisa mesmo que na música eles falam. Essa turma aí, Gil, Caetano, tarará, eles, pô, a fase foi áurea. Mas sabe o que acontece? Muita coisa, eu penso assim, que é muito cíclico, né? E muita coisa, hoje você escuta música do passado, por exemplo, passado que eu digo assim, vou chutar aí 20 anos. Muita coisa você traz para a realidade atual. Porque, na verdade, ele está relacionado por exemplo, uma frustração, ou uma alegria, ou um algo daquele momento que não está relacionado ao tempo ou ao espaço, está relacionado ao ser humano. O ser humano mesmo, ele tem essa vivência, ele tem os altos e baixos, e você converte aquilo para hoje, você fala, cara, isso aí faz total sentido. Cara, porque isso é um problema, é uma frustração, é uma alegria, uma comemoração de uma determinada pessoa. A letra não é escrita por um coletivo, tal, pode ser, mas assim, a gente está externalizando quando a gente faz uma letra um sentimento. Mas teve aquela época em que eles fizeram as letras e enfiavam a música de tal forma para contestar uma situação política. Sim. Não, Então, isso é e um dos casos. O mais difícil é você constatar Total, que total. hoje só mudou que está muito mais aberto. Porque hoje você tem isso aqui, ó. Só tem isso aqui, ó. A Você tem isso informação aqui, ó. roda mais. A informação roda mais. Mas assim, clara. mais rápido, eu né? acho que Antes, assim... quando falava alguma coisa, sumia um cara. Exato. Entendeu? Você tá falando no caso Minha da fa- época da ditadura, assim. Minha faculdade, pô, foi 72 a 77. Você viveu... Pô, ali A teve ditadura um na época da pedaço faculdade. ali, no terceiro ano, 75, sumiram 3 caras da faculdade. Sumiram, de repente. Plum. Da tua turma ou da Não, a turma faculdade? mais antiga. Os caras que estavam no quarto, quinto ano, estavam no Os terceiro. caras sumiram, Bida. Sumiram, 3 caras. Depois de 2 anos, né, que aí eu já estava no quinto, Descobriram. apareceu 2.
o outro nunca mais souberam. Nunca mais. Mas eram os caras daquela época Ligados na Uni. Que Algum ativismo. A Uni era ativismo. É um ativismo. Mas o que eu digo assim, por exemplo, em relação à letra, eu também parei para escutar algumas letras, não entrando no cunho político, mas falando em aspectos, por exemplo, de sentimento, de vida, de frustração ou de alegria. Você ouve Nelson Cavaquinho, você ouve Noel Rosa, você ouve... Eu vou pegar um Noel exemplo, demais, originais né? do samba. Se você pegar o samba, ele externaliza muito a vivência do pobre, do morro, da malandragem. E não é a malandragem no cunho de querer passar a perna em ninguém. É a malandragem de eu preciso disso para me virar, de sobreviver. De sobreviver. Isso aí, o morro é isso. Eu vejo que isso hoje, Não ele era, tá muito... não era como a gente tem hoje, apologia. Né? Não, Eu você acho que fala não tinha isso, música né? do malandro, mas não era malandro. Então, mas Desculpa. eu vou pegar um ponto nisso quando você fala apologia, por exemplo, porque assim, muitas vezes a gente tem alguns pontos em relação a isso, eu estava vendo isso num podcast, sobre apologia, por exemplo. Eu vou pegar um exemplo, a cultura do funk hoje em dia. Muita gente, o funk é isso, funk é aquilo e tal. E aí você vê, eu vou pegar um exemplo não do proibidão, falando de crime, não é isso? Não, tô falando desse aí, mas eu vou falar, por exemplo, não. do ostentação. Vou falar, por exemplo, do ostentação. O cara fala, pô, porque eu pego as minas, porque eu faço isso e tal. Cara, isso, na verdade, é tipo assim, o cara ele nunca teve acesso a nada. Quando ele conquista alguma coisa, ele fala, eu vou mostrar. Ele tem uma necessidade de mostrar, ele tem como mostrar, porque ele faz um troço aqui e de repente tem 20 mil pessoas vendo ao mesmo tempo. Então você quer um exemplo? Você quer um exemplo saindo da música? Os memes. Pô, o menino lá, o Luva de Pedreiro, o Bora Bill, não sei o quê. Esses caras explodem de uma tal forma. Quando eu falo de apologia, eu tô falando realmente do que era cantado, né? Do que Noel Rosa, do que Bezerra cantava. Até o Bezerra teve um período do Bezerra que ele tinha um lance de apologia, depois ele parou. Cara, você sabe o que é doido? Eu vi um doc do Bezerra, que assim, tipo, ele falava de ganja em todas as músicas dele, só que o velho não fumava, velho. Não. Ele tava contando a vivência do morro. Era o que ele via no entorno, né? Isso, a periferia, toda a visão periférica que ele tinha, da vivência de retratava ali, a situação, retratava a situação. E era um cara, tipo, sabe? E eu aconselho, quem quer, na verdade, quem quer ver esse doc aí, é no canal 12, do Will. Eu vou postar depois pra vocês assistirem. É não posso chamar de um mini release da vida dele, né? Do Bezerra. Chama Carburografia. Pode procurar no YouTube aí. Carburografia Bezerra da Silva. Quem faz a carburografia dele é o Will Nerd. Pode procurar, que é muito legal, do canal 12. Então é muito legal isso quando você conta a vivência e você traz isso pra realidade de hoje em dia. É igual a história do Candeia. Sim. Candeia é outro. Entendeu? Que era revoltado com o samba na Marquês de Sapucaí, pô. Ficava que bravo. Pra ele não tinha que ter. Não tinha que ter. Que o samba era e ele criou uma escola de samba que desfilava antes do samba da Marquês. Quer dizer, pô, você ficava vendo e falava assim, puta, um cara naquela época contestar isso, né? Toda essa... E já ia contra uma coisa que era o lado comercial do samba. Então, isso eu adorava apreciar isso, né? Então, pra mim é esse lado aí. E hoje, o Bida, o Bida, por exemplo, assim, tá no final de semana, em casa, tranquilo, fala assim, eu quero escutar... Não tem mais nenhuma planilha pra ver, nunca fica sem, a esposa, né? Tá tranquila, os filhos não reclamaram, os filhos estão bem... E aí, o que o Bida faz, assim, em relação à música? O que o Bida escuta hoje em dia? Rapaz, estou muito na Alexa, né? Alexa, você falou... Você entrou no lance da Alexa? Você tem uma Alexa lá? Minha filha deu para minha mulher. Assim. Então, ela é obediente, né, meu? Então, legal pra caramba. O que você pede, ela toca. Então, eu descobri, eu estava vendo eu assisto aquele com a minha mulher, o Arte 1, o canal Arte 1. Sim. E outro dia tinha nada naquela televisão, nós pusemos no Arte 1. E estava tocando, o Ney Matogrosso estava cantando com um cara que eu nunca tinha ouvido, Zé Ibarra. Vou fazer Zé propaganda Ibarra. Aqui. Zé Ibarra, nunca ouvi também. Rapaz, um cara de 25 anos. Toca um violão maravilhoso e acompanhando o Ney Matogrosso. Não pode ser qualquer um, né? Não é qualquer um. Não dá pra ser qualquer um. E aí, e o Ney cantando, cantou as músicas boas dele e tudo, e aí o outro veio e entrou com a música dele.
Falei, puta, é esse cara. Aí falei com as minhas filhas, tudo, e já entramos na Alexia, não teve jeito. Alexa, Depois no top. dia seguinte, falaram, Zé Ibarra, né? E esse muita cara, coisa boa. e ele gravou ele descobriu músicas do Adoniran, Adoniran que Barbosa. o Adoniran nunca tinha gravado. E aí Ele achou um acervo dele que não tinha sido gravado. Falou, não sei se com parente e tudo, e ele foi e gravou. Então tem a escola, tem as músicas boas demais. Tá aqui, Zé Ibarra. É, Só não dá um play, que senão fode o nosso vídeo inteiro. Aí já cai o nosso vídeo, aí ninguém vai ver a cara do Bida na internet. Mimimi fala pro dono do YouTube aí, mano. Não, mas é isso. Você vai, eu gosto disso também. Ficar olhando, a gente Garimpando, né? Garimpando, olhando. Eu gosto. Então, a gente até comentou aqui em off, a gente tava falando assim, né? Eu vou até explicar pro pessoal como a gente faz parte de um grupo de network no início da pandemia, a forma da gente... Gal e Zé Ibarra. Cantando uma música da Gal. Legal, então o cara já tem Não, ele é bom esse cara. E assim, o que eu queria falar sobre isso, assim, no período pandêmico, a única forma da gente se comunicar era de forma virtual, né? E eu lembro que eu coloquei algumas músicas num grupo lá que a gente faz parte de WhatsApp, e o Abdala falou, pô, conheço tal, e a gente foi. E aí eu lembro que a Paty Ceola ainda falou, pô, meu pai também gosta pra caramba, tal. Isso. E aí a gente montou um grupo Eu entrei nesse específico, grupo também. grupo de música, e ali a gente colocou muita coisa, tal, e eu, no período pandêmico, eu garimpei muita coisa no Spotify. O Spotify, você vai ali, você pensa... E aí, por exemplo, se você escutou uma música, ele já faz um link com estilos, sonoridades iguais, e ele vai Coisas indicando. coisas Vai Isso é parecidas e vem muito te legal. apresentando. Não, ele vai falar que não tem coisa que melhorou do tempo de lá pra cá. É, principalmente... nossa. sabe o que eu tava conversando com um amigo meu? Eu falei assim, cara, imagina... Se os artistas do passado conseguissem gravar com a qualidade e a sonoridade de hoje em dia. Nossa. Nossa. E não que seja ruim, Ó, mas eu hoje tenho- você tem uma... Talvez uma talvez cepa algumas absurda. porcarias que a gente escuta por aí nem Nem tivessem saía. chance. Isso aí. Nem tivessem chance. Eu acho. Eu queria falar um negócio, Concordo, por exemplo, analogia, né? De você buscar assim, acha um Zé Ibarra. Aham. Ué, se você acha é porque você tá olhando e tá se expondo para encontrar coisa nova. É isso aí. Quando eu falo que você não pode parar de ler, de estudar, ou aquilo que você De gosta, tudo, pesquisar. porque vai pintar alguma coisa que você ainda não pinta. Não, Não conhece. que acha que aprendeu tudo. Não experimentou. Tá ferrado, né? Ô, Pode Bida, morrer, né? E como é que foi, falando desse lance de tecnologia e tudo, como é que era o Bida? O Bida já era digital antes da pandemia? Rapaz, olha, Você já era digital? pra você ter uma ideia. Como é que foi parte esse... de computação, por exemplo, tive na faculdade, né? Mas era, ninguém, eu acho que a maioria que tá ouvindo aí nunca... Linguagem Fortran, Fortran, COBOL, usava 286 e 386. 286, Itaú, né? Aham. E a primeira vez que eu mexi num Prológica, entendeu? CP500. Era um monstro assim, com uma telinha desse tamaninho. Fazia um barulho desgraçado. 8 bits, né? Então, e eu sempre me atirava nisso, não tem jeito, né? Porque quem fez cálculo na mão, tudo, porra, com calculadora programável, né? Programava, aí viu o número, anota a mão. 48G da vida. É, uns parceiros nossos aí que hoje tem uma firma de engenharia, o outro tem uma escola, que trabalhamos junto na Suzano. Pô, esses caras foram companheiros dessa fase. Então fomos aprendendo assim, porque precisava, pô. Sair desse negócio de fazer na mão é um trabalho desgraçado. E hoje, às vezes, quando demora 3, 4 segundos para ter uma atualização, se o cara tão tudo reclamando. Tá desesperado. Eu saía desse Prológica CP500, pô. Eu largava ele calculando e ia fazer outra coisa, pô. Dava para ir na cozinha, tomar uma água, tomar não sei o quê, parar, voltava, ele estava calculando. Então, no lado digital, assim, eu já desde...
Então época você de não 80 e... Você não sentiu dificuldade quando o lance da pandemia pintou e tudo virou digital? Então, eu com o Mário Caneco, o grande Mário Caneco. Nossa, Antes, seu Mário. Seu Mário, Saudade um do abração seu Mário. nele, se ele tiver Eita, aí. saudade de tomar um chopp com o seu Mário. Ele, na verdade, antes da pandemia, a gente já estava conversando de fazer consultoria online. Sério? Isso. E a turma da consultoria, Sim. Powerteam da consultoria. Salve, Powerteam da consultoria. Nós montamos um canal da consultoria para tentar fazer consultoria online. Isso antes da pandemia. Então vocês já usavam meios digitais, já tinha... Tranquilo. Eu, no fundo, hoje... não tenho Instagram. Tenho Instagram, estou começando a usar agora. Começando a aprender com a minha mulher, vejo ela mexendo lá. Vou aprendendo como meio de comunicação e aprendizado, porque tem muita postagem boa. Mas tem muita coisa ruim também. Aí você tem. O importante, você pode filtrar, né? Filtra. Você fala, não quero ver isso, Filtra. não aparece YouTube. mais pra você. Você pode ver lá, tem muita coisa no YouTube. Boa, mas Boa. também tem uns Eu vou negócios... te indicar no YouTube um canal muito legal, Melhor chama não. Sharks Podcast. Ah, esse é legal. Assiste. Esse Ele tem é um conteúdo sensacional. bacana. O Sharks. Pô, você já ia falar não. Tá vendo? Você boicota o que eu falo. Esse tem um conteúdo bacana. Galera, a partir da semana que mas ele vem, inverteu Sharks rápido. Podcast vai estar sozinho aqui. Eu vou estar sozinho. É que eu dou ver Pô, uns negócios lá que não é legal, não. Não, muito legal. Mas é isso que você falou. E uma coisa que é uma frustração minha. E a Ká, ela muito mais conectada do que eu também. Eu vim antes da internet também e tal. E eu tive uma dificuldade para acessar a internet. E aí eu sempre reclamei com a Karine de redes sociais. Falar, pô, mas tá vindo muita coisa ruim, tal, coisa que eu não quero. Ela falou assim, tem um link aqui, você fala que você não gostou, aí ele vai parar de ficar te mandando Ele esse tipo vai de selecionar, coisa. né? Aí eu falei assim, ah, é? Detalhe, eu aprendi isso faz nem um ano. 3 meses. Entendeu? Falo, porra, cara, tipo... Porque de vez em quando a gente fica sofrendo, fica irritado com a internet. Mas ou é aquilo que você clica você por consulta. curioso, ou simplesmente tá Você vindo consulta e lá, você não quer simples, ver. coador de café de inox, né? Aí você vai consultar outra coisa, fica um texto que você quer ler, tá lá, aquilo entra a figurinha onde você conseguiu do coador de inox no meio do que você tá Não, lendo. vida, hoje a coisa tá mais... Tá pior do que isso que você acha. Hoje, se a gente tá conversando aqui, o troço tá escutando. Se a gente falar alguma coisa, quando você entrar no seu Instagram, por exemplo, porra, eu tenho vontade de comprar uma Mercedes. Quando você entrar no seu Instagram, em casa... Vai ter um cara me doando, eu ponho agora. Vendendo. Vai ter propaganda. É real isso. Eu Isso ia é real. Isso era uma pergunta que a gente ia fazer pro padre. Padre, é como é que real. dá pra exorcizar isso aqui, ó? Porque isso é foda. Cara, de verdade. E o que você Isso é falou real, é verdade. vida. Uma Quando a gente delícia tava o vinho, falando... viu? Boa, ainda bem. Então, ó, sirva-se Gostoso, mais não, aí, não, por deixa favor. eu matar ali. É porque você tá bebendo pouco, viu? Aqui no programa a gente tem que beber no Não, nível fica do que a gente tranquilo. fala, por favor. E aí eu tava falando, tipo, por Aí eu exemplo, paro. com a Karine, eu falei, cara, tipo, quando eu voltei a treinar e tal, eu não tinha nem tênis pra treinar, né? Aí eu falei, pô, vou pesquisar e tal, e eu fui no shopping e comprei, cara, eu passei uma semana, 2, recebendo propaganda de loja, querendo me vender tênis, e dava vontade de escrever ali, mas era um post, né? Eu falei, caralho, já comprei essa porra já de tênis. E assim, tipo, é aquilo, se você se manifesta, você fala, se você pesquisa, Você busca, cara, pesquisa. aquilo chove. Por um lado é ruim, por um lado é bom, como a gente citou o Spotify, né? Pô, eu pesquisei e inclusive a galera tá, assim, ó, meu, eu nunca vi o chat bombar desse jeito que tá hoje aqui, ó. O chat tá bombando, a galera tá mandando. Falaram do músico que você falou aqui, né? Esqueci o nome dele agora, Candeia? perdão. O que você falou Ibarra, com Zé Ibarra. Zé Ibarra. Zé Ibarra. Falaram aqui dele. Então, assim, ó, esse é o poder da internet. A gente tá conversando e se a gente quiser, a gente interage com as pessoas que estão... É gostoso mesmo. Cara, onde estava sua amiga, o seu amigo uma vez? Você falou no Japão? Quem estava no Japão? Tem o Toshio no Japão. Um amigo dele do Ele Japão, escuta- a gente tava ele- aqui e o ele cara tava... Mas o assiste a japonês gente. chama Toshio? É, né? Marcos Eu Toshio. tenho um amigo Marcos Toshio. Toshio. Marcos E a, gente, Toshio. e a gente tava aqui, Primeiro a gente nome é tava zoado, aqui, mas segundo é a bom. gente tava aqui conversando, aí ele, pô, amigo meu lá do Japão. Porra, do Japão, cara, É, e tipo, tem gente 9 na horas da Argentina, manhã, sei lá. tem gente na Argentina, Da Argentina, então, esse é o lance, o barato da internet, Que é de legal você mesmo. ampliar, né? Imagina o que, por exemplo, eu acredito que não seja o seu caso, mas vamos tentar trazer lá do passado pra agora. Os seus pais deixando família lá na Nossa. Síria. Imagina hoje com internet. Isso Cara, era a minha carta. sogra... A Era minha só sogra- navio, pô.
tempo deles lá era só navio. A minha sogra, a minha cunhada, mora na Inglaterra. Cara, você fala aqui, não sei o quê, como é que tá, tal. Aí teve filho, que legal, não sei o quê. Eu falei, imagina antigamente, né, como era. Então, assim, tem o lado bom de tudo e o lado ruim. Só descobria que tinha um sobrinho com quase 4 anos de idade. Isso aí. Chegava e falava, que essa porra é? Seu neto. Pô, é meu neto? Desculpa aí, tudo bem e tal. Ô, Bida, seu filho. você falou da origem Ai, lá, filho é foda, filho é foda. da origem dos Abdala. Você já foi? Na Síria, não? Eu acho que meu pai nunca quis ir para Síria, voltar para Síria. É? Saiu de lá. Ele saiu de lá, na verdade, não, veio trazido, né? Ele veio com 11 anos para cá. A história é mais ou menos assim, eles vieram, o irmão mais velho, os irmãos mais velhos eram 2 e o pai. Vieram primeiro, foram parar em Juiz de Fora, depois Sapucaia, estado do Rio. Tá. E aí, com o tempo, pegaram meu pai e outros, as irmãs e a mãe. Mas veio um para levar elas. Então veio meio que Forçado. Camufladinho, né? Com 11 anos, tarará, e aí começou a trabalhar desde essa idade. No balcãozinho lá, não falava nada Em português. E aprendeu português no balcão. E passaram muita necessidade na Síria. Então meu pai, ele falou dizer, assim, eu fiz minha vida, ele falava, eu fiz minha vida aqui. As lembranças da Síria não são... Vou ver o que lá? Agora não tem o que ver mesmo, né? Porque está destruída. A Síria foi destruída, né, cara? Mas no tempo que ele estava vivo, né? Morreu em 94, meu velho. Ainda estava inteira. Né? E ele não tinha um pingo de vontade de ir. O meu avô fala muito da Itália, né? O meu avô, ele veio na Segunda Guerra, ele veio no navio também, criança, acho que 4, 5 anos, pequeno, teve vida aqui, ele muito mais com o contato do pai dele, que também veio. Isso. O pai dele foi, se eu não me engano, inclusive prisioneiro de guerra. Ué. E ele conversando com assim, as histórias, principalmente que o pai conta, mas ele mesmo ele fala, eu não tenho essa afetividade com a Itália porque eu vim muito pequeno. O meu pai tinha muito mais história, tal. O meu avô é um cara. Mas meu eu avô acho que talvez a família do Bida saudade. é um pouco mais pesado, né? Porque as lembranças que eles têm... Eles tinham, não eram boas. Não eram boas, E na né? verdade ele falava assim, onde é que eu consegui sobreviver e criar uma família? Foi aqui. Isso foi uma coisa que foi transmitida para vocês, né? São agradecidos, né? Você agradece onde você tá, pô. Onde você consegue sobreviver bem, tarará, Que bacana. Estudar e vai, né? O que a gente vê mesmo hoje, tá todo mundo querendo sair disso aqui. Vai pra onde? Fala pra mim. Eu tenho lá, Estados Unidos, olha como é que tá a Flórida, que se for furacão, tarará. Pô, todo lugar tem problema. Tem seus pontos altos e baixos. Todo. Né? Eu acho que falta um pouco também do que do ser humano de formar um coletivo e lutar em pró aquilo que se tem. Porque eu dou um exemplo da casa, né? A casa da gente, quando a gente realmente tem amor, mas a casa tá precisando de mais cuidado, a família tá precisando de mais cuidado, a gente se une. Então eu acho que a gente tem num momento que o mundo em si, não falo só do Brasil não, em Estados Unidos, Europa, por exemplo, o leste europeu, a gente tem momentos que as pessoas precisam olhar um pouquinho mais para si e falar assim, não, vamos nos unir. E assim, pode não vencer a curto prazo, pode demorar muito, mas a importância de estar unido, tentar revitalizar aquilo. Eu sei que vai chover de gente na internet, não é bem assim e tal, porque você não sente a dor do outro. Cara, eu tô falando de uma forma muito mais ampla de tudo, sem estudar cada perspectiva micro, entendeu? Tô falando de uma forma mais macro. Esse era o momento Abujan. Nem fudendo. Entendeu? Pede pra ele repetir que... Nem fudendo. Meu momento Abujan foi falar tem todo o direito de pedir pra ele repetir. O meu momento Abujan foi ter falado a palavra fugazio. Já acabou, já passou, já. Já passou, já. Mas eu acho que tem uma coisa que foi perdendo. Por exemplo, a Uni lá atrás, a Uni era um poder da Uni era de derrubar, né? Então hoje... não tem mais nada. Não tem expressividade nenhuma. Não tem expressividade e não tem... Fala mais, toma, por favor. Gosta assim. E como é que eu posso falar isso, rapaz? É uma... Por que a gente não junta a turma do BNI? Vamos eleger um cara que tenha... mas com princípios, né? Não com essa cabeça que todos entram para poder levar alguma vantagem.
De benefício próprio. O E benefício aí os caras falam assim, coletivo, não o benefício isso, individual. Tô grudando no que você tá falando. Sim. Tá vendo? Não tô falando merda. E o pessoal, no fundo, o que eles hoje estão querendo é, de alguma forma, levar vantagem. E a maioria de que estão se candidatando é só vantagem. Eu vou entrar lá pro cargo tal, vota no meu amigo aqui, no meu primo, porque ele lá Putz, dentro pode posso falar fazer. Posso falar um negócio Isso me sobre enche o isso que você tá saco, falando? né? Sabe uma coisa que me chamou a atenção hoje? Eu saí da reunião de manhã, aí eu fui em casa, busquei a Cá, deixei, porque ela vota em São Paulo, né? Ela não trocou o domicílio eleitoral dela ainda. Então ela vota em São Paulo, é uma forma dela ver os pais dela com mais frequência. Tudo bem que a família Não, tá vindo almoça com toda a pra sogra, Mogi. não tem problema. Tá vindo tudo pra Mogi, então é o último ano que ela vai votar lá. E aí eu tive que passar em Guarulhos, e aí eu voltando na avenida ali do Bosque Maia. Puta rolê que você fez hoje, hein? O pior é o rolê pra falar o que eu ia falar. Eu tava trânsito, e aí eu fiquei parado e no meio tem do Bosque Maia tem a divisão das duas pistas, e cada bandeirinha, eu parei pra olhar o perfil da pessoa que tava ali se candidatando a deputado federal, estadual, a porra toda que tava ali, eu falei, cara, desculpa, é uma percepção que posso estar errado, eu posso estar pré-julgando alguém, eu não tenho dúvida disso, mas o que me parece, por tudo que a gente tem de histórico, é que é um puta de um ser humano que tá ali pra tirar a vantagem dos outros, porque não tem cara de quem tá ali pra ajudar as pessoas. Nada. Ou querer o bem coletivo, tá ali pra querer Então, o interesse individual. Puta, a maioria que eu vejo naquela bandeirinha balançando, o cara sorriso com aquele dente polido e tal, fala assim, cara, essa não é a realidade do brasileiro. Eu tô falando de um grupinho pequeno, 68 pessoas, que a gente pode olhar ali para dentro e falar assim, aquele cara tem um dom, vamos falar assim, vamos eleger ele prefeito, pô. Então, junta-se e fala assim, aí tem que fazer os pactos da vida. Aquele que for pego realmente não é o pacto, eu não vou citar ninguém de político que não merece. Não é aqueles pactos babaca que vamos levar vantagem, não é nada disso. É que não tem mais nada, todo mundo quer levar vantagem, mas vamos tentar, será que a gente consegue montar? Fala, porra, eu nos meus 68, eu entro para fazer isso. É que esse troço é tão pesado que é até difícil da gente falar da coisa boa que era a base de tudo, né? Então chega num Muito ponto que louco. você fala assim, eu vou fazer aquilo que está ao meu redor. Muito louco isso. Mas sabe né? o que é doido? Porque assim, a gente hoje tem uma mágoa muito grande com a política, porque a política reflete muito o que a gente vai viver nos próximos anos. Sempre quando a gente fala de uma eleição, a próxima gestão. Do que a gente vai viver, do que vai refletir a sociedade. Né? Você não acha que teve evolução em relação a 75, 80? Eu não posso dizer. Não, eu tô porque te falando. Ah, tá. Você ia falar pra Eu mim, posso falar? fudeu. Fala você que tem 70. Setentão. Tem evolução, sabe qual é a maior evolução? Primeiro, que você está sabendo de tudo E outra o que coisa, está acontecendo. eu não vou falar de Eu não 70, sei- mas. você aqui, está ó. assim, antes eu não sabia e queria ter uma ação em cima. É. Hoje eu estou sabendo, não consigo ter força nenhuma, E um não pouco tenho mais- grupo para poder ir para cima. E um pouco mais pra frente disso, né, uma evolução gigantesca disso, é que a gente tá aqui conversando de política Aqui, e ninguém sequestrou a gente, né? Ninguém levou a gente pra um É que cativeiro nós aí. estamos tendo um cuidado de não citar. É só falar da liberdade Nossa, de expressão. mas, ó, imagina, Você tem posso falar medo uma coisa de rapidinho? que aqueles momentos voltem, Bida? Ou Não volta. não volta? mas, ô, Emerson, não volta. eu vou falar Não um negócio. Não tem condição. Não tem condição. Mesmo que entre aí algum retardado para poder fazer isso, não volta. É. Posso falar uma coisa doida disso? Imagina o que seria o Sharks Podcast com o Eduardo aqui falando isso na ditadura. Não, a gente não teria nem Não, a espaço gente não. pra Imagina isso. que Eu você não não estaria tinha- aqui. Eu não estaria Você aqui. poderia estar no rádio. No rádio, tudo censurado, pô. Não, falando, abrindo a boca. O jeito que eu abro a boca aqui. Não, você era pego. Mano, eu já tava lá no tal do Grudava, pau no de drops, arara. no Eu já drops, né? É drops. Ixi, Não é drops. Mas o que que eu, o que É que eu queria drops. falar sobre isso, sobre essa questão da evolução, né? Eu sinto sim que existem pessoas, mas é que assim, a gente já tá tão cansado de apanhar, a gente já tá cansado de sofrer. É sempre alguém que entra com uma esperança de salvador da pátria pra fazer alguma coisa e nada acontece. Entendeu? Esse ano, Achei que esse você ia ano. cantar agora. Não, cara, quase isso. Eu já eu canto. Mas uma coisa que me chama Eu muita acompanho atenção, isso. uma coisa que me chama muita atenção
É assim, eu falo, cara, talvez acho que pela minha idade hoje, por uma percepção que eu tenho... 72. Não, é um nível de pobreza, cara. O nível de desigualdade social, isso é uma coisa que me incomoda. Primeiro, eu sou um ser humano que não vim de berço de ouro. Eu sou um ser humano que cara, diferente de muita gente que eu vejo por aí, eu, graças a Deus, ainda tenho coração. Então isso é uma coisa que me incomoda demais, cara. A gente tá brigando sobre política, a gente tá falando sobre defender bandeiras, a gente tá falando sobre X, Y, Z, PTO, Não tá tal. fazendo um lado pro lado. Cara, tá enquanto, do seu lado. cara, e me incomoda quando as pessoas estão na rua com uma placa, com uma criança, cara, eu sou pai de 2 meninas, com uma criança pedindo, eu estou passando fome. E aí você escuta as pessoas falando assim na televisão, assim, porque eu dei um auxílio de 60, eu dei um auxílio de 400, você deu um de... Cara, isso não paga nem a porra de uma cesta básica, enquanto o cara tá ganhando 50 pau por mês. Cara, isso é uma coisa que me incomoda absurdamente, entendeu? A única saída é você começar a fazer pelos que estão mais perto de você. É o chamado do it yourself, faça você mesmo. Faça você. Ó. E eu, no fundo... Foda hoje, né, Não. cara? Pera aí, deixa eu ver que uva que é essa, que tá batizada essa uva aqui, porque eu tô me achando... Não, mas bom. eu Pedir pra repetir também não sai mais. Ah, Essa frase sai, aí não- sai, Já isso foi, sai, viu? isso sai. Isso aí já foi. Mas eu acho que é isso. Se você consegue transformar a vida de alguém também... Que porque tá tem do um teu lado. Então, tem um lado... por Né? exemplo, Ou que apareceu na tua frente no semáforo. pô, cada um na sua área pode fazer por alguém? Pode. Cara, mas eu acho que a gente tá no momento que não só isso vai resolver o problema. Mas a hora que você está fazendo por seu lado, pode juntar alguns outros para poderem Eu, fazer eu, gosto, também. eu gosto do lance de gerar o exemplo. É, e de gerar que, exemplo. porra, Isso é importante. Então, por exemplo, tem eu gosto de citar isso, eu não gosto de ficar falando muito isso, não falo, né? Mas aproveitando, toma Pode. mais um vinho. na fala. loja do Bujan meu, é seu. na loja Toma do, mais um vinho e fala. na loja do meu pai tinha um cara que era um empregado da loja e era um cara que eu conversava com ele, falava, pô, esse cara tem mais do que ser... Pô, eu tinha 15 para 16 anos. Já tinha saído do entregador de imóvel, já estava dando aula. E aí eu senti, pô, esse cara é bom demais. Ele, na época estava com seus 18, né? Um cara desse tamanho. Ele tinha 18. Ele 18. Falei, o que você quer fazer na vida? Ele falou, hã? Você falou isso com 15? É. Ah, eu com 15 conversava com bêbado pra diabo nas ruas, Eu converso toda mendigo. Ele conversa toda sexta-feira. mas é com um amigo bêbado. um amigo eu bêbado. queria entender o cara. Eu falei isso pra Sandra outro dia, conversando com ela, porque sempre fui questionador demais. Porra, Cara, eu com gosto. Eu me 15, cara. irritava. Eu me irritava comigo, né? É. E esse cara, na verdade, ele falou assim, pô, sei lá o que eu quero ser, pô, né? Eu falei, mas você estudou até que ano? Ele falou, até o ginásio. E o colegial? Ele falou, não. E tava aquela época ainda que dava para fazer em 2 anos, 3 anos. 3 anos. Eu falei, vamos fazer então, pô, você tá afim? Ele falou, tô afim. Aí meu pai deixava no meio do horário do almoço, tudo, eu ia lá com ele, explicava, pegava as matérias, pau. Porra, aí em 1 ano ele conseguiu tirar o colégio. Quer dizer, fez os 2 anos, porque preparamos, né? E ele tirou. Pô, depois ele se aposentou como escrivão de polícia. Aí. Porra. Entendeu? Talvez só precisava de uma coisa chamada É, oportunidade. o cara, porra, tem capacidade? Tem não sei o quê? Tem. Então você vê que Precisava de um agente para transformar. transformador. Eu tô tá? falando isso assim, não é para eu aparecer, Ah, para não é que o as teu pessoas Não, entendem, não é. entendam. E a oportunidade ele criou. Mas teve um agente transformador, um cara que Ele. foi ali e provocou. E provoca, e você pode provocar. Aham. Eu então acho que se eu conseguir provocar isso, E você tem E contato você- com esse cara? opa, É? E sabe o que é doido? ele mora numa ruinha que sai na rua do Náutico ali, que sai direto no posto. Sei. Sei. ali, E na a última lateral. vez que eu vi foi antes da pandemia, né? Sabe o que é uma coisa doida Que sobre da isso? hora. Histórias como essa deveriam se replicar pelo Brasil. Não, mas eu acho que um grupo tem mais condição de fazer isso do que um cara sozinho. Não, eu entendo. Mas o que eu quero dizer é sobre o seguinte. Isso é, na minha visão,
ele é muito importante. Eu não estou dizendo que ele é pouco, ele tem um peso absurdo. É isso, tá mas bom. eu acho que é o seguinte, falta Abdalas. E eu não tô citando um exemplo, tá? Não, isso. Falta pessoas que façam isso, que Tem olhem pessoas no pras BNI que fazem muito isso aí. Sim. Eu acredito- eu E às acredito- vezes, a gente sabe, pô, pega uma catástrofe, no caso, aquele grupo lá da construção porra. foi lá e pá, Não, resolve. eu acredito Claro. que tenham muitos. Eu vou citar um exemplo. Abdalas. Mas eu acho que são ações Eu vou citar um conectadas. O que eu Quer tô... ver um É cara- que a demanda por essas ações está muito maior do Quer que... ver um cara? Vou citar um exemplo de uma pessoa aqui, cara, que muitas vezes a gente brinca, Eu tira um posso barato. citar um que eu soube semana passada, fácil. Quem? Você, arrombado. Do quê? Do quê? Conte-me mais. Nossa, mano. É o vinho, corta o vinho. Nem fudendo. Não, Do não. lance do Abomoras, mano. Ah, Porra, isso é um agente transformador. Tá, mas eu ia O citar uma padre é um outra agente pessoa. transformador. Também. Do Pesado. cacete. Então, Eu ia citar um exemplo. Padre Carlos, Eu ia beijão. citar um exemplo de uma pessoa que me chamou até uma época pra isso. Eu, infelizmente, não dei muita atenção. Estendi a mão, mas não fui à frente e tal. O Saulo. Saulo Barbosa. Saulinho. Engajadíssimo. Sabe, engajadíssimo. Áuleo. Vamos Áuleo, só pra falar mas, nome, não, vamos mas, falar, né? mas, por exemplo, o caso do Saulo em específico, era também uma família que tava, eles... Opa, não, mas- perdão. Era um lar de idosos que eles iam revitalizar, ajudar, o que do podia Padre fazer. Vicente. Do Padre Vicente. É, isso aí. E assim, é uma pessoa, por mais que a gente brinque e fala, cara, tem um coração maior que o mundo, cara. Maior que ele. maior que ele. Maior que ele é Maior fácil, que né? ele. Maior que ele, o meu coração é maior que ele. Mas, cara, ele tem um coração vezes 10 dele, cara. Por ter um ser humano que muitas vezes a gente brinca, faz tudo e tal. Tipo, sabe, a gente tá Só pra próximo de resumir, seres, Não, o seres que, que a humanos gente assim. tem que fazer? Esses caras pra têm uma juntar consciência coletiva Tem. foda. Não. E o Que óleo é assim também, eu concordo, concordo. E como é que a gente faz para juntar esses caras, né? E tentar montar uma ação diferente, né? De só pontual, assim, ó. É que talvez, Bida, esses Eu não caras... tô falando, eu não tenho a receita Não, de como. sim, eu também não. Mas eu Mas tô tu tem os supondo. caras assim? Tem. É. Ah, eu sou- Ó, eu de também acordo sou com, assim. de Gosto acordo de ser com assim. o Corbelli primitivo aqui de 2020, eu acho que muitas vezes essas coisas não são feitas no coletivo porque elas são muito de momento e o que o coração diz pra fazer. Então eu vou dar um exemplo. No meu caso, eu vou citar o meu caso, como o Emerson falou. Eu já tava frustrado de tentar achar algumas vagas no mercado tal, e eu fui conhecer o Abomoras. Aí eu falei, cara, putz, tem várias pessoas que estão ali que são profissionais. Cara, eu consegui contratar pessoa dali pra trabalhar na minha empresa que só precisava de uma coisa: oportunidade. Precisava Senhor. de um agente, a oportunidade Cara, é deles. ele era literalmente um homem invisível. Por quê? Ele passa a ser invisível na sociedade quando ele não é produtivo. Quando ele se torna produtivo, Ele é visível. Ele é visível. Ele gera renda, ele E o é quanto um ele, e o consumidor quanto e ele vive. resgata com essa produtividade. Autoestima Demais, dele. demais. O quanto ele resgata com E aí, com no caso isso, lá- E ele vai se transformar, ele vai ser um agente transformador E aí, no também. caso Se lá- ele tiver uma oportunidade, Exatamente. ele vai fazer. E eu vai ouvi- fazer e eu o ouvi mesmo do- próximo. Fizeram por eles. Eu ouvi da assistente social o seguinte: olha, mas assim, a gente tem alguns problemas que é uma pessoa, uma dependente química. Eu falo assim, mas de vez em quando a gente convive com pessoas, por exemplo, clientes, que são dependentes químicos de remédios, de açúcares, de outros químicos, que fazem tão mal quanto, por exemplo, o pseudo-droga. Então, assim, essa pessoa, ela tá precisando, ela não está relacionada a uma exclusão social, ela está relacionada a uma questão de saúde pública e uma oportunidade. Então, assim, a gente deixou de ser humano, sabe, para ser massa de manobra, tipo Ctrl+C, Ctrl+V de tudo. E assim, a vida é tão rápida, isso aí. quando a gente... Sabe o que me incomoda? Quando a gente fala assim, nossa, já acabou o ano. Dá vontade de falar pra pessoa, e o que você fez? O que você fez pra sua vida? O que você fez pra você? Porque, tipo assim, é uma coisa muito... Tipo assim, você tá vivendo no automático. Você quer empreender, você é o cara que ganha o top of mind no fim do ano, você é o destaque. E aí? O que você leva disso? O que você deixou pra esse ano que você fez aí? Que Fez diferença porra você nenhuma, fez? fez porra nenhuma. E muitas Diferença vezes das pessoas, você passa mais ou menos, eu faço analogia de Marginal Tietê e radares. Você freia, sabe que ele tá ali, mas depois você acelera. Você vive o seu caminho. Só que, tipo assim, o radar, ele fez você parar por um motivo.
talvez as pessoas que estão ali estão fazendo, não, obviamente não é essa a provocação, mas as pessoas estão ali, tipo assim, cara, eu estou precisando de algo, mas você enxerga no máximo, mas continua a sua vida. Esse é o máximo, só enxerga e continua a sua vida. Então, assim, não tô falando pra todo mundo, e eu acho que nem cabe isso, tá? Ajudar a fazer um monte de coisa. Mas acho que, assim, só o ponto de reflexão já é um puta de um avanço. Todo mundo concorda que a educação é que resolve. É isso que mais me irrita. E é a realidade. Sem educação, você não vai pra lugar nenhum. Nós não vamos mudar nunca. E você não acha que a educação vem de berço? Não, educação... Estou falando da parte formação. De formação, não educação. A educação de berço. Informação. Eu acho que os dois são importantes. É mais importante até a de berço do que a de formação. E qual é o impacto na sua visão, Bida, da educação de berço não ser valorizada hoje em dia? Eu vou dar um exemplo. Hoje é muito comum dos pais se separarem, tipo assim, casou, trepou, fez o filho, se separa e vida que segue. Cara, eu fico me preocupando, o que vai ser essa criança quando adulta e convivência no coletivo? Eu acho que depende da forma que vão separar, porque conviver também, por exemplo... No estresse? Não adianta, pô, a criança vai tomar, que exemplo? De repente tá no às vezes é até melhor. A briga doméstica. Eu sou criado por um padrasto, que eu amo, que é meu pai. Né? Tipo, nossa, Jorjão, cara... Você é fora do sério. Então, cara. tem uma... Eu amo meu pai, cara. Amo meu pai. Eu sou privilegiado. Eu tenho 2 pais. Entendeu? E eu citei isso pro meu pai, cara. Olha que doido. Eu falei assim pro meu pai. Um dia a gente indo pra São Paulo. E eu lembro que o olho dele encheu de lágrimas. Eu falei assim, cara... o meu pai... Falei pro meu pai biológico. Eu falei assim... O meu pai é o Jorge. Você é o meu melhor amigo. Cara, ele falou assim... Já é uma alegria da minha vida saber que eu sou seu melhor amigo. Porque ele me enxerga como... A gente sabe, se trata como pai e filho. Sim. Mas ele sabe que nós somos melhores amigos. O meu pai mesmo... meu pai... O padrasto. Eu já me perdi. Puta, mano. Você conseguiu acompanhar? É doido. É que meu conseguiu padrasto, acompanhar cara, aí? eu tenho um... Eu tenho um nível de carinho pelo meu padrasto, assim, insano. Ele casou com a minha mãe, eu tinha 3 anos, assim, tipo, sou criado por ele. Nossa, é absurdo, cara. Absurdo. Eu sou privilegiado por ter 2 pais fantásticos. Eu falo da educação, vamos dizer, educação, formação. Você vê colégios aí lá no Nordeste, sem condição nenhuma, e tem professor ali que não desiste. Parece missão, pô, de transformar a vida daqueles carinhas que estão ali e... educando, pô, formando. E você tem colégios do lado Nordeste que são considerados a os melhor tops. Educação. É isso. Né? Ceará, aquela região lá. E aí, no fundo, não vou falar desse governo, do outro governo, Cara, mas nenhum governo pega isso para fazer de uma forma séria. Você citou um lance dessa questão do Nordeste, cara. Meu sogro é um cara engraçado sobre isso. Seu Rodrigues, beijão. Nossa, amo demais também. E esse ele é uma pai. pessoa... Não, sogro. É o pai da Karine. É o pai da Karine. Que é padrasto sogro dele. É tipo isso, vai. É um ser humano que eu amo ele demais. É só padrasto. O Emerson, um arrombado. Mas vamos lá. Ele na verdade, ele veio adolescente da Bahia pra cá, né? E ele fala dessa vivência, da dificuldade do sertão, deixou os irmãos, deixou a família e tal. E aí, fazendo analogia, voltando lá naquela parte que a gente falou da música, ele pega muito as músicas de Raul Seixas. Opa! E aí ele fala de toda a história dele, de ter deixado a família, o sertão, veio pra cá, construiu vida. Cara, ele morou nos fundos de um bar. E ele construiu vida, Seu que assim, sonho, né? uma vida... Não, meu sonho era ser dono do bar. E faliu o bar, porque eu não vou ter assessoria do Bida. E aí você vai beber tudo. O Bida vai falar, qual é o seu lucro? Eu bebo estoque, aí eu fodo tudo. O dia foi uma merda, sobrou 2 caixas de cerveja. Bora beber. Bora beber, sempre assim. Pra quê? Vai deixar... perecível. Desperdício não é certo. Tá perto da validade. E ele morou, tipo assim, nos fundos de um bar, tal, construiu a vida. Aí você vê uma filha na Inglaterra, a outra não se deu muito bem, casou comigo, né? Mas tá aí, né? E assim, você fala, cara, tipo, puta de um cara que tem uma história de vida bacana, né? As pessoas que têm a oportunidade e as pessoas também que fazem de um determinado momento a oportunidade. Fala, puta, minha oportunidade é agora, não posso perder.
Né? É doido isso. Deve ter tido um agente transformador na vida dele lá. E de alguém que estava momento, junto com ele também. né? Que trouxe. Acredito que os irmãos mais velhos, É. alguns amigos, que falaram, Igual o meu velho, vai trazendo, né? É. Vai dando certo, vai trazendo. Vai trazendo. É, Cabe, e cabe vai, mais vai, um. vai. pensa, Cabe mais um aqui, ó. a família aí, a turma, tanto judeu, árabe, eles trabalham Cara, assim, esse pô, não país, tem esse o- país é criado assim, pra né? isso, ué. Cara, tem uma diversidade cultural Mas- nesse país absurda. Absurda. Ainda é da oportunidade esse país. É, eu Não também tem acho, eu jeito, também É acho. novo, né, Beda? Por mais que a gente Esse fale país de é muito novo, história né? e de tudo, é um país muito Pra novo. aguentar né? o que tá aguentando, É muito novo, né? entende? Não. Pra aguentar, é porque é bom mesmo, entendeu? Eu acho que a gente poderia chamar o Brasil de terra da oportunidade ainda, É, porque, ainda. cara, recursos naturais, né? A gente tem uma diversidade, mão de obra, a gente tem capacidade de expansão, a gente tem território ali, a costa, né, para escoar, né? Logisticamente falando, né? A questão tudo. oceânica. Fala uma a gente coisa tem que é tudo. ruim aqui, Clima, vai. clima. Coisa que é ruim aqui, Emerson. Não, pra falar do governo. Não, Emerson. Emerson é ruim pra caralho. Cara, adora. doideira, né, mano? Ô, Bida, Cara, pode estamos falar, quase fala. no horário, né? Tamo quase no horário. Você ainda vai num samba? Faz tempo Hoje falei. em dia você ainda vai num Se tiver, samba? vou. Se tiver, você vai? Se tiver, vou. Mas você sabe procurar um bom samba em Mogi ou não? Isso aí já se perdeu? não- Ah, se perdeu, né? É. Eu não sei hoje como é que tá. Encontrei esse menino aí. Eu que ia é o- pedir dicas culturais do Bida agora. Dicas culturais Ó, do minha Bida. filha falou que num barzinho em frente ao São Benedito, no Largo São Benedito. Tá. Tem Peraí, um onde é barzinho o Largo ali. São Benedito? Peraí. Não sabe? Não. Sei Qual onde A é. igreja São Benedito. Onde Praça é da o Mirella. berro d'água. Tem o berro Sei. d'água? Sei. Mirella. Agora eu me localizei. Tá, Mirella. tá. Subindo a rua Praça da Mirella. Em Tá. frente à Praça São Benedito. Tem um lugarzinho ali bom de música. É. Não é só samba. Bom de música. Kill Beer? Não sei se é beer. Não, Kill Beer. Kill beer. Kill beer. Pode ser. Ó, Você eu não subiu sei. do lado Qual o nome direito. da sua filha que falou isso? Ana Elisa. Tem a Ana Luísa Reis Abdala. Não, quem Essa é é? minha mulher. É sua esposa. Então, desculpa. É tudo Ela é Ana. Reis, é? É Reis. Aí, ó. É primo pode ser também, primo. né? É Brima. Brima. Primo! É Brima. História de Brima. Entendeu? É, vida. Eu também já fui primo. Putz, segura, rapaziada. Não, mas segura. não é da família. É. Não é. Então, não, mas assim, Ai, tinha um lugar... Não, eu acho que não é ali, não. É um pouquinho pra frente. Não, ela é... Casarão... Ah, não. É no... Você subindo a Mirella, vira à esquerda, na praça mesmo, na outra esquina. É um casarão que tem ali, que é um... Também é um lugar. Onde foi uma época uma locadora de esquina, verde, é um casarão antigo, tombado Casarão pelo antigo, patrimônio. tombado. Então, ali rolava um samba, Ali rolava. assim, Rolava. sim. Tem... Mas por exemplo, nos de bar, assim, que hoje tem roda de samba, Cara, hoje eu samba... bom samba. Um bom samba, assim. Eu vou no Norival de vez em quando. Solano Mas é aquele- faz um samba bom. Solano é bacana. Mas é um samba assim, esse lugar você não pode entrar e sentar perto dos caras pra cantar, né? Não. Entendeu? Aí é aquele Pra palquinho. tocar. É disso que você gosta, de chegar É, o cara que no Bará Total. que percebe, vamos. Ô, conhece uma aí, conhece aí. Total. E aí Tem o você pandeiro entra. no chão, você chega lá no Bará Total, pega o pandeiro do chão. E se tocar bem, toca. Se não tocar, não Ou toca. se você quiser, eu levo o senhor lá na Corinto Bardazzi, eu não lembro o número agora, mas é a casa do seu Vicente. Eu levo você lá, a gente vai tocar um samba bom lá. Ai, mano, eu gosto. Compadre Vicente, putz, cara, que saudade do seu Vicente. Ó, Mas é tinha isso aí. Tinha um lugarzinho no Socorro lá que... No Socorro tinha tinha, uma- mesmo um lugar que rolava um sambão lá. Não, sambão eu conheci a roda de choro. Eu adoro choro, tá? Chorinho. Ah, E aí eu caminhando outro dia, né? Outro dia... O cara que tá mais velho, outro dia é 30 anos. 2016. Foi antes da Ah, Copa de... Era novo, tudo. Tava recém-casado, tudo, mas... Tava rolando um samba na casa dos caras ali. Eu falei, puta, que choro, rapaz. Né? No Socorro? No Socorro. É. Aí, olhei, falei... Bati, né? Falei,
tô ouvindo um som. Eu falei, aqui mesmo. Falei, puta, posso ouvir? O cara falou, pode, entra aí. No quintal do cara. Não, dentro da sala. Era uma sala, estavam lá 6 caras tocando, violão de 7 cordas. Puta, acho que deve ser alguém com seu Coisa, Vicente. Tô achando. coisa linda. Né? Bandolizinho, tananã, chorinho de primeira. Qualidade. E a mulher servia, eu lembro até hoje, era mortadela picada com limão. Limãozinho em cima. E aí a pinga rodando. E A cachaçinha ali, o E shotzinho. aí você ficou curtindo. Nossa senhora! Era todo domingo às 10 horas da manhã. Eles se reuniam. Que Você ficou demais. amigo. Amigo. Aí levava as coisas também, né? Lógico, né? Não Opa. dá pra só bater na porta pela boia. né? Era no final da missa. E você precisa, eu acho, Era no final não, da ali missa. nem ia na missa. A missa era ali. Rezar. Que da hora. Chorinho é reza, né? Cara, a gente conversou tanto sobre vida, Sobre sobre tudo. tudo com Bida, e a gente acabou não falando muito da Abimate, né? Sobre o trabalho que você faz como consultor. E, assim, a gente vê muito no nosso grupo, né? O chamado Case de Sucesso. A gente vê muito no nosso grupo o chamado Testemunho, né? O trabalho excelente que você faz. E, assim, Bida, hoje, quem quiser contatar o Abdala para falar um pouco sobre gestão financeira e tem uma palha sobre o que a gente conversou aqui sobre a vida, chorinho também, como é que faz para achar o Abdala? Ah, o mais fácil é celular e o Instagram, né? Instagram, agora eu tô Instagram, Agora você tem o Instagram tá Instagram. como lá? Então É Marcos.Abdala. Marcos.abdala com 2 L's no final. Por favor. Abdala com 2 Isso, L's, né? isso. Legal. E eu queria saber se você me permite, depois de deixar o seu contato como a Abimate, Claro. Opa. lá no Instagram também. Você tá ainda com a Abimate no mesmo endereço ali? Eu, na verdade, Rangel eu Pestana? desativei. Angel Pestana. Com a pandemia, eu desativei o escritório. A Abimate está ali ainda, CNPJ ali. Tá. Mas atendendo não tem mais operação. lá. Ali eu não Não faz atendo. sentido, né? Não faz Porque sentido, o teu porque trabalho é nas empresas, É né? dentro. Dentro. Mas ali eu tinha sala de treinamento, Tá. com 30 lugares. Inclusive fiz muito treinamento lá. De E eu 2000. lembro, a A gente gente fez fez muito a gente evento. se conheceu lá. A gente se fez conheceu lá. evento do BNI lá. Isso. treinamento. Você lembra que meu escritório era na frente de uma frente, garagem, né? Meu entendeu? escritório era numa garagem na frente da Abimate. E aí Rangel fiquei Pestana, ainda 86 era o meu tempo da escritório. pandemia, 2 anos e pouco, achando que ia voltar ao online, ou sair do online. Mas para sair do online hoje, treinamento, vai ter presencial. Mas o online vai Ficou. muito. Você amplia muito mais, né? Então aí defini lá um site, encerra esse negócio, porque... E é duro encerrar, né? Não é... Largar, né? É um processo. É um processo, eu é uma falo, etapa, né? né? Eu falo com as meninas, com a minha mulher, eu falo, sonho não pode virar pesadelo, né? Jamais. Entendeu? Tinha um sonho, realizei ele, e curti ele, fiz ele. O momento Fizemos, é né? o momento porque é outro, a mulher tem que- sempre junto. E o momento é outro, pô. A cada hora pô, a situação muda. A cada instante ela muda. E se você ficar ligado aqui atrás, que eu acho que vai, Apegado. apegado, falar, não vai. E não, aí isso tem que define. E o tempo atropela, né, Bida? E o tempo atropela. Isso, vou falar pra você, atropela com gosto. Entendeu? Isso pra... Que nem vejo, né? Planejamento estratégico. Bacana planejamento. Tem que ter um planejamento estratégico. Vai fazer para quantos anos? Esse país que nós vivemos. Para 5 anos, 10 anos? Fala, pô, você conseguir enxergar um ano... Daqui a 6 meses é outra coisa Não, já. enxerga 2 anos, né? E vá fazendo a cada 6 meses. Revendo, Quer enxergar né? 5 anos? Enxerga. Revisitando Mas tem os que pontos. fazer a cada 6, pô. Não tem jeito. Ver a situação como é que tá indo, ver o mercado, muda. Pô, o mercado muda, todo mundo tá vendo isso. O cara estala o dedo, muda tudo. É isso aí. Entendeu? E consultoria financeira, eu acho que... Fala, é tudo igual, sempre igual. Fala, nada, muda tudo também. O cara vende em plataforma hoje. E aí? E o custo da plataforma? Como é que faz isso? Como é que- O que você reduziu de custo, mas o que você aumentou? Aumentou, entendeu? Aumentou o custo direto. Então as plataformas estão ganhando muito dinheiro. Acho que estão ganhando mais do que o próprio empresário que está vendendo por ela. Mas eu falo assim, mas é assim, né? É o jogo. É o jogo. Faz Falo, parte, então você né? tem que entender o que Ou- você está ganhando ou não está ganhando. Ou mudar o canal. Joga ele, se revolta, para, você tem as opções. Essa é a opção. Porque também ficar
no mundo aí fazendo firula também, meu amigo. A conta do banco tá sempre regredindo. Não paga ela não, né? Não paga ela não. A conta não fecha. A conta não fecha. Meu amigo Marcos Abdala, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço assim, esse papo. a ideia... Você viu que horas são já? Sabe o que é doido? Fala pro Aulo que a hora do chá passou. É, a hora do chá passou. Tá vendo? Tá vendo? Sabe o que é doido? É assim, a gente sempre se propõe a vir aqui, por mais que a gente queira conhecer a pessoa, a gente quer falar um pouco do trabalho dela também, mas assim, não é porque o tempo é curto, é que o papo é bom. É isso mesmo. Entendeu? Porque E o papo voa. é bom, ele voa e assim, dá realmente prazer de conversar aqui. É muito legal. Eu acho que, assim, quando você vinho falou... ainda? Quando você... quando você falou, por exemplo, Abdala, tipo assim, ou você tá fazendo o que você gosta, tal, ou se não, tipo, você vira agiota, por exemplo, você tá se preocupando com dinheiro. Eu acho que é um pouco o que a gente faz aqui. A gente tem sim, obviamente, né, os nossos outros empregos. O Emerson, diretor comercial do MyVillage, eu, representante comercial da Gaia, serviços ambientais. Mas eu acho que assim, o que a gente faz aqui é uma coisa que, não sei pelo Emerson, eu vou falar por mim, que enche muito meu coração durante a semana, porque a gente conhece a pessoa, e aí entra uma coisa que o Emerson fala, cara, a gente tá ouvindo o lado B da pessoa, porque o empresário, ele sempre tem uma postura, aquilo que ele fala, mas você conhecer o lado da pessoa, você se identificar, ouvir histórias, aprender, e assim, com você não foi diferente, foi um momento tipo ímpar, que eu sabia, que eu sabia. Privilégio de poucos, né, que a gente tá tendo. Esse um ano de A semana passada nós fizemos 1 ano de podcast já. Ele falou, pô. Passou privilégio rápido. de Um ano que poucos vocês se aguentaram que a gente aí, tem. né? Cara, outro. realmente Isso amar é uma muito vitória. esse cara aqui, ó. É gostar muito. E assim, quando eu montei esse projeto o Emerson sabe, esse projeto do Sharks, não exatamente com esse nome, era de 2019. Veio a pandemia, ficou parado. Eu lembro que você comentou isso. Aqui no estúdio, o Felipe Palmeira, ele deu a oportunidade e na hora ele falou, cara, você fica à vontade para fazer o que você quiser. Eu já tinha formatado na cabeça, primeiro de tudo, quem eu ia chamar. Segundo, a ideia do que a gente ia fazer. E terceiro, eu não tinha ideia. E o terceiro é a transformação das pessoas que vêm aqui, que nos ensinam, que conversam. Aí a gente tem os nossos ranca-rabos, puxa a orelha, não sei o quê, momenta bujão e blá, blá, blá. E é muito legal. E aí muitas troca vezes, de figurinha mesmo. quando esse arrombado vai viajar, aí eu fico puto porque eu falo, cara... Você realmente, tipo, te falta um membro do corpo ali, sabe? Um braço, alguém que tá com você. Tipo, um elemento que é legal pra caramba. Tipo, fica vazio. Não tem ninguém pra encher o saco, né? Desculpa. Mas é uma pessoa que eu gosto demais. É isso aí. Mas, Bida, Na orelha. muito obrigado pela sua presença. E eu vou te pedir uma gentileza. Você já me autorizou a colocar um post, né? Com os seus contatos. Eu vou fazer isso. E muito obrigado pela sua presença. Eu acho que o seu conteúdo aqui, acho que a gente ficaria aqui, ó. Faltaria vinho. Faltaria vinho. A gente ficaria aqui tomando muito mais vinho, conversando. E assim, oportunidades não faltarão. Eu externalizo o convite em nome do Sharks Podcast para você voltar numa próxima oportunidade e a gente conversar. Eu não vou falar que a gente vai falar de consultoria financeira, porque é capaz da gente falar de outro assunto. Vamos trazer um pandeiro da próxima. O nome dele é Vicente, né? Seu Vicente. Pode trazer o seu Vicente. Nossa, meu amor. Cara, eu amo como se fosse meu pai. Eu saía cantando. E vai que vai. Como é que é o... Tamborimzinho. Tetec. E vai que vai. Acompanho. Eu acho que a única coisa que eu tocava era um tamborim. Mal tocado, mas tocava. Bida, obrigado. Valeu aqui. Obrigado mesmo. Obrigadão a vocês demais, aí. Cara, demais. Muito obrigado, galera, por vocês participarem aqui de mais um Sharks Podcast. Cara, uma coisa importante, eu pedi pra galera mandar pergunta aqui, deve ter umas 50 perguntas. Eu não perguntei nada pro Bida, porque o assunto tava muito grande, muito bacana, e me desculpe, e ao mesmo tempo eu não tô nem aí. Obrigado, foi muito bom. Mas eu espero passar vocês... as perguntas. Posso, depois eu mando as perguntas pro Bida lá. Demais, galera. Obrigado de coração por todos que participaram do Sharks Podcast. E eu espero vocês na próxima semana com mais um convidado muito interessante pra gente conversar. E agora sim, sexta-feira com um pouquinho de chuva, como diz o Emerson. Sextou, galera. Curta com moderação. Independente da chuva. É isso aí, Agora aproveita. sextou. E é nóis. Beijo, fui e tchau. Valeu!